A Rússia pretende enviar milhares de blindados para o território ucraniano, juntamente com quase 300 mil novos soldados. Buscando evitar a derrota da Ucrânia, a Dinamarca anunciou que vai enviar todo o seu estoque de artilharia e possíveis estoques de defesas aéreas. Com isso, temos um impasse, e quero te falar sobre como esse conflito vai decorrer. Você está no Maestria Militar, e é isso que veremos com maestria no vídeo de hoje. Ucrânia sem saída. Uma notícia recente publicada pelo The Guardian demonstra a vulnerabilidade atual da Ucrânia, pois, segundo informações, a Rússia enviará 2.000 tanques para a linha de frente. Mas isso não é o principal, pois o que mais coloca medo nesse equipamento é a sua tecnologia, pois os equipamentos destacados hoje na frente de batalha não são de última geração, e alguns deles já estavam com certas avarias. Com isso, a probabilidade do avanço ucraniano é mínima. Mas vamos entender como os russos conseguiram produzir tantos equipamentos assim, já que estão sob fortes sanções industriais. Como uma resposta às grandes perdas de tanque no conflito em curso, a Rostec, uma estatal russa, mudou sua estratégia de produção, onde não só diminuiu o tempo de produção dos tanques, mas também melhorou seus sistemas. Desta maneira, segundo o CEO Sergei Chemezov, não só serão entregues mais tanques, mas sim serão entregues mais tanques fortificados, com uma blindagem ainda melhor, sistemas de combate superiores e melhor mobilidade. Sabemos que ambos os lados do conflito estão falando mentiras nas redes. Por conta disso, não podemos levar essa informação 100% como verdade. Mas mesmo assim, vamos entender como eles podem ter conseguido isso e qual será o futuro do conflito. Segundo Chemezov, a empresa não está produzindo apenas tanques, mas desenvolveu uma maneira de produzir munições de forma ainda mais rápida, e isso está aumentando as tensões nas linhas de frente. Além disso, o CEO ainda complementou, dizendo que a empresa está comprometida em melhorar continuamente todos os seus equipamentos. Apesar de ele não ter dito, a informação passada faz ainda mais sentido quando analisamos em conjunto com o relatório, onde nos é informado que a Rússia pretende prolongar esse conflito por mais 2 ou 3 anos, para assim conquistar a Ucrânia até 2026. Esse pode ser o motivo pelo qual a Rússia está tão desesperada para criar ainda mais equipamentos. Esse primeiro lote de tanques entregues serão para cobrir as perdas iniciais no conflito, pois, se recordarmos, nos estágios iniciais, o conflito foi marcado por um planejamento inadequado, quando um número significativo de tanques e veículos blindados foram destruídos enquanto avançavam em um comboio. Os abates ocorreram nas estradas ao norte de Kiev, e de acordo com a Oryx, um grupo de inteligência de código aberto, que hoje monitora as perdas de equipamentos de combate, segundo seu relatório, a Rússia perdeu quase 2.500 blindados. Porém, essas perdas podem ter sido muito maiores, já que eles só contabilizam uma perda quando é possível visualizar o tanque destruído. Mas sabemos que muitos retornam e não podem continuar no combate, pois sofreram grandes avarias. Com isso, alguns analistas fizeram uma suposição de que a soma dos tanques destruídos, danificados e capturados podem ser quase o dobro deste valor. Por questão disso, as frentes de batalha estão quase estáticas há muito tempo, com exceção ao avanço sobre Avdiivka, que se tornou uma grande conquista para a Rússia, já que há muito tempo ela não estava conseguindo conquistar terras ucranianas. Porém, os equipamentos não são os únicos recursos perdidos. Segundo alguns dados, a Rússia já perdeu cerca de 87% das suas tropas terrestres, o que reforça a narrativa de que a Rússia estaria perdendo em média 500 militares por dia. Isso é um reflexo da estratégia russa, onde muitas das vezes avançam sem se preocupar com seus homens. Mas isso aparentemente está mudando, já que nos últimos dias vimos avanços mais lentos e concentrados, além da notícia emitida nesta quarta-feira, dia 21, onde afirma que instalações civis foram modificadas para a construção de projéteis e drones. Um exemplo é uma padaria russa, onde o tempo foi dividido em 50%. Metade do dia, eles produzem alimentos e na outra metade são responsáveis pela montagem de drones kamikaze. Desta maneira, podemos ver o aumento da utilização de drones por parte dos russos, evitando assim o abate dos seus soldados na linha de frente. Mas você deve estar se perguntando, se os russos perderam tantos homens assim, como o seu exército continua muito maior que o exército ucraniano? Bom, é isso que vou te falar logo a seguir. Mas antes quero agradecer pelo seu engajamento. O seu comentário ajuda muito o YouTube a recomendar o canal. E pelo Maestria ser um canal novo, toda ajuda é bem-vinda. Então por isso eu gostaria de te agradecer e pedir que deixe o seu comentário aqui no vídeo.
pode falar sobre os vídeos e nos ajudar a melhorá-los cada dia mais. Mas vamos retornar ao conteúdo. A magia russa. Como disse, os russos perderam um valor equivalente a 87% das tropas terrestres que iniciaram no combate. Mas como eles continuam tão fortes e com tantos soldados? Isso é graças a Putin, que em setembro do ano passado lançou um programa de alistamento, onde todos os jovens deveriam se alistar, e destes, 130 mil seriam escolhidos para o serviço militar. Além disso, cerca de 147 mil homens foram escolhidos para realizar uma incursão durante a primavera, tendo assim cerca de 277 mil recrutas. Com isso, teremos um total de quase 2 mil blindados e centenas de milhares de soldados, sendo mobilizados para ofensivas. Porém, isso já era esperado. Hoje estamos diante do inverno russo, o mesmo que foi capaz de parar o famoso Napoleão Bonaparte. Por se tratar de um inverno rigoroso, onde as estradas ficam cheias de neve, o avanço é relativamente lento. O exército russo fez uma boa movimentação, onde poupou recursos e aumentou a fabricação. Desta maneira, ele estará com força total para avançar sobre a Ucrânia na primavera, já que neste período o solo começa a ficar mais firme e é possível a realização de uma ofensiva concentrada. Mas essa estratégia de Putin não foi à toa. Ele planejou este avanço por conta da falta de apoio militar que Kiev vem enfrentando. Mesmo a União Europeia tendo aprovado um pacote de ajuda no valor de 50 bilhões de euros, esse valor será enviado em parcelas, que chegarão até 2027. E a primeira parcela deve chegar no final de março. Além disso, os americanos estão relutantes em aprovar o envio de 60 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia. Com a demora nas ajudas, os militares ucranianos estão recuando, buscando melhores posições para assim tentar proteger seu território sem perder muitos soldados. Mas isso pode estar próximo do fim, pois no dia 19 de fevereiro, a primeira-ministra Mette Frederiksen se pronunciou na Conferência de Segurança de Munique. Segundo suas palavras, a Dinamarca vai enviar todo o seu estoque de artilharia para a Ucrânia e ainda deixou claro que a Rússia não quer a paz conosco. Ela não hesitou em desafiar outras nações, dizendo que se perguntarem aos ucranianos o que eles precisam, eles vão pedir munição. Mas eles necessitam de munições e artilharia agora. E por conta disso, a Dinamarca decidiu doar toda a sua artilharia para a Ucrânia. E ainda instigou a Europa, onde disse que existem estoques de munições e que isso não se trata apenas da produção, pois eles possuem as armas e munições. E ainda completou dizendo que possuem defesa aérea que não estão utilizando no momento e que podem disponibilizar isso para a Ucrânia. Se caso a União Europeia aprovar e decidir ajudar de forma mais presente a Ucrânia, podemos ter uma reviravolta no conflito, sem contar que esse pode ser o ponto decisivo para que os russos não consigam avançar durante a primavera. Mas mesmo diante de tudo isso, Putin ainda acredita que pode vencer o conflito na Ucrânia. A grande realidade é que as sanções sobre os russos eram para ser o suficiente para acabar com eles. Mas diante disso, o Kremlin reorientou toda a Rússia para uma economia de combate, elevando os gastos com defesa para 7,5% do PIB, colocando as fábricas para funcionar 24 horas por dia, o que elevou a produção russa 4 vezes acima da Europa, já que, segundo dados da Estônia, os russos podem produzir cerca de 4,5 milhões de munição este ano. Enquanto isso, a Europa está lutando para cumprir a meta de fornecer apenas 1 milhão para a Ucrânia. E se você está se preparando para um concurso público ou uma prova e quer saber como eu leio mais de 50 livros por ano, com apenas 17 minutos do meu dia, tem uma aula gratuita aqui embaixo para você aprender esse segredo, que também fez a Fabrina passar num vestibular super concorrido de medicina. Assiste a aula gratuita que eu deixei aqui embaixo, por tempo limitado. Agora eu tenho certeza de que o público que assiste ao Maestria Militar é um público altamente qualificado. Por isso, eu sei que você tem uma opinião formada e eu gostaria de saber o que você acha sobre a Rússia. Você acredita que a ajuda da Dinamarca vai ajudar a Ucrânia a permanecer no conflito? Se você gostou deste conteúdo, vai gostar do vídeo onde falo sobre o real poder da Rússia hoje em dia, onde falei mais abertamente sobre a produção de suas indústrias. Fiz uma análise completa sobre isso, com todos os dados, e eu te conto tudo no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Você tá no Maestria Militar e eu te vejo na próxima batalha.